Glória a Jesus, eu cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu estou muito feliz por essa oportunidade, só tenho a agradecer ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, pela a vida do bispo Antônio Alves, pela vida da sua esposa, a pastora Ana Paula, pela vida da sua família. É uma alegria muito grande, é uma honra estar com vocês. Eu quero só agradecer ao Senhor por esse convite, por essa oportunidade de poder contar minha história, de poder contar meu testemunho. Meu testemunho é algo muito forte, né? É poucas vezes que o Senhor me permite contar, falar sobre esse testemunho. E hoje o Senhor me deu essa oportunidade de contar para que outras pessoas possam ser alcançados e ver, como o bispo falou, como é difícil quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós deixamos a presença do Senhor. E eu sei que nesta manhã o Senhor ele vai falar com cada um de nós através da sua palavra, através desse testemunho. Às vezes teve gente que já olhou para mim e disse: nem parece que tu já passou por tudo isso. Tu não tem essa aparência de ter passado já por tudo isso. Mas eu já vivi tanta coisa. Eu só tenho 22 anos, mas eu já acho que eu já fui no céu e no inferno muitas vezes. Já vivi momentos bons, mas também já vivi momentos que eu pedi a morte. E eu dizia para o Senhor me leva logo, porque teve dia de eu dizer: eu não tenho motivo para viver, eu não tenho porquê, não tenho razão. Mas hoje os irmãos vão conhecer a minha história e descobrir que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena nós depositarmos a nossa fé no Senhor e servir o Senhor de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Eu quero estar louvando ao Senhor antes de eu trazer a palavra, e com essa palavra eu quero trazer o meu testemunho. Eu quero estar louvando o primeiro louvor. Quem escutou já um pouco do meu testemunho vai saber o peso do que é cantar esse hino, que tem por tema Quem Era Eu. Glória a Jesus. É o outro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pra pensar em tudo que vivi, que por pouco, muito pouco, que eu não morri. Quando penso em quem sou e em quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a tua mão, não estaria aqui. Onde Deus faz recomeço, seria meu fim. Ele entrou na história e o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, Ele escolheu. Ainda bem que Ele na casa de alguém, só pra fazer milagre. Ainda bem que Ele pega o que não dá um valor. Um vaso por alguém quebrado, Ele restaurou. Depois que Ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus faz recomeço, seria meu fim. Ele entrou na história e o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, Ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como um homem vê, que Ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que Ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que Ele pega o que não dá um valor.
quis usar. Era eu, mas Ele exaltou. Era eu, vaso quebrado, encostado, que ninguém queria, mas Deus decide me levar na sua olaria. E uma nova história Ele escreveu. Quem era eu? E ninguém queria, mas Deus decide me levar na sua olaria. E uma nova história Ele escreveu. Quem era eu? Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que Ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que Ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que Ele pega o que não dão valor, um vaso por alguém quebrado Ele restaurou. Depois que Ele pôs a mão, o seu valor cresceu. Só pra resumir a história, este vaso era mas Ele exaltou. Era eu, mas Ele escolheu. Era eu, mas Ele levantou. Era eu, mas Ele decidiu usar. Era eu, mas Ele levantou. Aleluia. Era eu, mas Ele levantou. Era eu, mas Ele quis usar. Era eu, mas Ele levantou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, glória a Jesus, do versículo 1 em diante, que tem por tema o endemoniado gadareno. Glória a Jesus. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Amém, amados irmãos? A palavra do Senhor vai dizer assim: E chegaram a uma outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andavam ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe os que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas te fez o Senhor, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas lhe fez o Senhor, e todos os maravilhavam-se. Amém, amados irmãos? Glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, nesta manhã nós vamos fazer menção de uma palavra que todas as vezes que eu medito nessa palavra, eu me identifico muito com ela. Porque nós vamos ver que o endemoniado gadareno, que é da terra de Gadara, nós vamos ver que aquele homem, ele estava numa luta espiritual. Aquele homem, ele estava oprimido não de demônio, mas de legiões de demônios. E nós vamos ver que aquele homem, ele estando naquela situação, a Bíblia nos diz que aquele homem, ele andava nos sepulcros, ele andava se alimentando de restos mortais. A Bíblia nos diz que se prendesse aquele homem, colocasse ele em cadeias, a Bíblia nos diz que aquele homem não poderia nem nada segurar, cadeias, prisões, agrilhões, não poderiam segurar a força maligna que estava sobre a vida daquele homem. Então naquele momento ali, nós vamos ver que quando aquele homem ele está em sepulcros, nós vamos ver que sepulcro é apenas para quem já morreu, para quem já desceu à sepultura. Mas aquele homem se encontrava morto espiritualmente, aquele homem ele se encontrava distante da presença de Deus. Mas o que me chama mais atenção nesta palavra é que o endemoniado gadareno, ele estava e ele fazia parte de um homem, de um povo pagão, porque a Bíblia vai nos dizer que aquele povo era um povo, aleluia, ali gentil, não era um povo da terra, não era um povo do povo judeu, mas a Bíblia vai nos dizer que era um povo gentil, de uma terra grega romana, de uma cultura grega romana. E naquele momento, quando aquele homem, ele está naquela situação, numa terra pagã, numa terra onde era adorado outros deuses, aquele homem estava perdido, aquele homem se encontrava sem saída, a família já não visitava aquele homem, porque no sepulcro, aonde é visitado é apenas mortos, mas aquele homem estava vivo, mas espiritualmente já havia morrido. Você pega se perguntando numa palavra dessa, um homem que estava se alimentando de restos mortais, já tinha perdido todo o sentido do que é ser um ser humano, um homem que estava ali como um animal, que a Bíblia diz que não poderia ninguém chegar perto, porque ele poderia matar, a família já não visitava. E eu me pego perguntando quanto tempo aquele homem se encontrava naquela situação, destituído da graça, não tinha conhecido Jesus ainda, vivia sendo aprisionado, oprimido por demônios. Mas uma coisa que eu
acho muito linda é que Jesus de Nazaré, ele decide passar por Gadara para fazer uma única coisa: libertar o endemoniado gadareno. Eu quero dizer para ti, meu amado irmão, assim como Jesus chegou na praia de Gadara, o Senhor chegou na praia da minha história, o Senhor chegou na praia da minha vida e mudou a minha situação, assim como ele havia feito com o endemoniado gadareno. Aleluia. E naquele momento, aquele homem, estando naquela situação, uma coisa que eu achei muito linda, que Jesus, antes dele chegar ali em Gadara, a Bíblia diz que Jesus, estando ali no meio do mar, se levanta uma grande tempestade, um capítulo antes do capítulo 5 de Marcos. Já nos finais ali do capítulo, nós vamos ver que se levanta uma grande tempestade. E ali a tempestade é tão grande que o barco quase afunda. Os discípulos chamam ele e diz para ele: o senhor não está vendo que nós estamos quase perecendo? Jesus se levanta e o que é que acontece? Ele repreende aquela grande tempestade. Ali havia uma guerra, havia uma batalha, um impedimento para Jesus não chegar ali naquela praia. Mas eu quero dizer para ti, nada impedirá, aleluia, do nosso Deus ele chegar na minha e na tua história, aleluia. O que é a tempestade, o que é o vento, o que era o barco que está ali balançando de um lado para o outro, para impedir o trabalhar do nosso Deus na nossa vida, aleluia. Não foi a tempestade, não foi o vento, não foi a chuva que impediu Jesus de chegar naquele lugar. Quando ele levanta as mãos, ele diz: mar, te acalma, tempestade, te acalma. E o mar e a tempestade, ela se acalma quando ouve a voz do mestre amado. Eu quero dizer para ti, a tempestade não tem ouvido, o mar não tem ouvido, mas quando o nosso Deus ordena, o mar tem que ouvir, a tempestade tem que ouvir e tem que se acalmar diante da voz do nosso mestre amado, aleluia. E ali naquele momento, depois que passa toda aquela tempestade, depois que passa toda aquela situação, Jesus ele chega na praia de Gadara. E naquele momento, quando aquele homem, ele sente que ele chegou naquele lugar, porque a Bíblia nos diz que não foi os discípulos que primeiro colocaram o pé na praia de Gadara, mas a Bíblia nos diz que é quando Jesus, ele pisa ali na praia de Gadara, o endemoniado gadareno sai lá do meio dos sepulcros, ele se ajoelha diante do mestre e ele começa a dizer para ele: o que temos nós contigo, ó Deus, Filho do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor, por acaso tu vieste nos atormentar antes do tempo, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, antes de Jesus ele liberar uma palavra, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles demônios clamavam por entrar ali numa manada de porcos. Ali eles começam a clamar e pedir para eles serem, louvado seja o nome do Senhor, não mandado para fora daquela província, mas agora ser lançado naquela manada de porcos, porque Jesus havia chegado na praia de Gadara, porque Jesus havia chegado naquela história, porque Jesus havia chegado naquela situação. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele chega, os demônios não resistem à presença do nosso mestre amado. Os demônios não resistem o que o nosso Deus, ele faz, aleluia, a presença dele. Jesus não disse: vai, sai daí endemoniado, vem para fora. Não, quando Jesus coloca o pé, o endemoniado sai correndo até o encontro dele. E naquele momento eu quero dizer para você, Jesus mudou a história daquele endemoniado, Jesus mudou a história daquele gadareno. Agora já não é mais endemoniado, porque o Senhor dá uma ordem para os demônios, as legiões saírem ali daquele homem e se jogar na manada de porcos. Quando entra na manada de porcos, ele se lança no precipício e ali os porcos se atiram. Eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, Jesus entrou naquela história, ele pode entrar na tua história também. Ele pode mudar a história da tua família, ele pode mudar a história da tua casa, ele pode mudar a história do teu relacionamento, ele pode mudar a tua história espiritual. Do mesmo jeito que Jesus deu uma ordem: sai deste corpo, sai deste homem, espírito imundo. Eu quero dizer para você
Deus deu uma ordem na minha vida, e Ele também nesta manhã está dando uma ordem na tua casa, na tua família, no teu casamento. Sai tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não é do Senhor, porque a autoridade no nome de Jesus e na voz daquele que faz e pode todas as coisas, aleluia. E nós vamos ver aqui naquele momento, quando Jesus ele dá uma ordem, o que é que acontece? Aquele endemoniado, ele é liberto, e a Bíblia diz que aqueles povos que estavam ali ao redor observando, a Bíblia nos diz que aquele homem já não estava nu, porque a Bíblia diz que ele rasgava a sua roupa, ele não tinha veste, ele não tinha sapato, ele andava como louco. E quantos de nós estávamos assim também, sem veste, sem sapato, sem honra, sem brilho, sem graça, mas o Senhor nos alcançou, e quando Ele nos alcança, eu quero dizer para ti, meu amado irmão, Ele coloca sapato novo, Ele coloca veste nova. Alguém pode até olhar para o teu passado e dizer, ele era assim, ele era desse jeito, mas o meu passado ficou para trás, porque agora com Jesus é tudo novo, porque agora com Jesus é vida transformada. Eu quero dizer para ti, o teu adversário pode até se lembrar do teu passado, mas também vai ter que falar do teu presente, vai ter que falar do teu futuro, porque andavam dizendo, olha, ele andava nu, andava descalço, era louco, mas eu vi ele sentado aos pés de Jesus, vestido com roupa e com sapato, e ele já não estava mais louco, mas a sua aparência era totalmente diferente, porque Jesus chegou na praia de Gadara, aleluia. Eu quero dizer para ti, Jesus chegou na praia da tua história, Jesus chegou na praia da nossa história, aleluia. Jesus chegou na praia, aleluia, da minha história, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é assim, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, aleluia. Quando eu olho para a minha história, e quando eu olho para a história desse homem, aleluia, eu me identifico muito, porque eu também já estive nessa situação, atormentada, louvado seja o nome do Senhor, possessa muitas vezes, o diabo quantas vezes falava na minha boca, mas o Senhor entrou na minha história, quando Ele pisou na praia de Gadara, os demônios que me aprisionavam, que estavam lutando para me matar durante a noite, o Senhor disse, sai, porque neste dia eu entrei nessa história. Amados e queridos irmãos, e aqui eu inicio o meu testemunho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu não nasci em berço evangélico, não tive pai, não tive mãe, não tive ninguém da família que servia a Jesus antes de eu aceitar o Senhor. E eu não tive essa oportunidade de ter referências, de ter alguém para chegar para mim, me aconselhar a ir para a igreja, de servir o Senhor. Não, eu não tive isso. Mas a gente sabe que quando Deus nos escolhe, não tem essa de família, de pai, de mãe. Quantos de nós, alguns já não têm pai, já não têm mãe, e alguns têm, é como se não tivesse. Mas mesmo assim, isso não invalida o que Deus Ele tem na nossa vida, o que Deus Ele vai fazer na nossa vida. Uma coisa que eu aprendi, que nada impediu aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu aceitei Jesus, eu tinha 6 anos de idade. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. E com 6 anos de idade eu conheci quem era Jesus. Mas desde pequena, desde muito nova, eu tinha experiência com o mundo espiritual, das trevas, mas também tinha experiências com o mundo celestial, com o reino de Deus.
Quando eu era criança, isso era mais frequente, a questão com o reino de Deus, as experiências com o reino de Deus. Amados, e essa é a minha história. Isso é tudo que eu passei, tudo que eu vivi, para chegar até aqui. Com 6 anos de idade, eu aceitei Jesus. Eu comecei a me congregar. E logo, as minhas irmãs começaram a ir comigo. Como eu sou a mais velha, né? Pegava, colocava uma aqui de lado, e a outra eu pegava pela mão, e a gente ia. Amados e queridos irmãos, eu com 7, 8 anos, eu já dirigia trabalho de criança e eu já solava vocal infantil. E eu me envolvi na obra de Deus. Todo domingo pela manhã eu estava na escola bíblica infantil. E aí eu aprendi muito. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer quem era Jesus. No primeiro instante eu me apaixonei por Jesus, porque dentro de mim havia uma necessidade tão grande de ser amada, de conhecer quem era Jesus, de sentir esse Jesus. Nesse tempo eu admirava muito, eu gostava muito dos hinos da Damares. E eu tinha todos os CD da Damares, todos os DVD. E eu gostava muito de assistir os vídeos, os clipes. E os primeiros louvores que eu cantei foram os louvores dela na igreja. E eu me envolvi no que eu podia, no que eu gostava na igreja. Mas não tinha, vamos dizer, aquele apoio, porque era uma dificuldade muito grande para se congregar. Eu morava um pouco distante da rua da igreja. Na rua que eu morava, não tinha luz, não tinha poste, não tinha nada, era uma escuridão muito grande. E os meus pais também, por não serem crentes, irmãos, por não ter conhecido Jesus ainda, muitas das vezes achavam que eu não precisava viver tanto dentro da igreja. Mas eu tinha uma necessidade tão grande de viver no templo. Eu tinha uma necessidade tão grande de conhecer Jesus, de aprender. Eu tinha necessidade de aprender quem era Jesus. E eu me lembro de ter dias que eu dizia para a mãe, eu vou para a igreja hoje. Aí ela disse, mas hoje eu não vou poder te deixar lá. Eu digo, eu vou só. E ela dizia, olha, mas tu sabe que os cultos terminam muito tarde. Tu vai voltar sozinha. Aí eu disse, não, Jesus vai comigo. E eu ia. Quantas vezes eu fui só? Mas chegava um momento que quando eu voltava, tinha um poste que clareava, quando dava no meio do caminho, aquele poste não tinha mais luz e eu ia no escuro sozinha. E eu me lembro quantas vezes, quando eu dizia para Jesus, Jesus, eu estou com medo. E aí, o Senhor sempre me trazia aquele louvor da harpa cristã, 515. E eu cantava o refrão. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E ali eu ia, e eu sentia Jesus do meu lado. E o medo ia embora, às vezes tinha muito cachorro, às vezes passava algum estranho. Irmão, 6 anos, 7 anos de idade, é uma criança, né? E eu dizia, às vezes eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu tinha tanta coragem. Mas, irmãos, era uma necessidade tão grande. Era a minha alegria, era o meu prazer. Eu não tinha outra coisa na minha vida. Era aquilo dali. E muitas das vezes a minha mãe não podia, o meu pai às vezes não podia também. Mas a gente acordava bem cedinho, se ajeitava, ia para a escola bíblica. No domingo a gente estava no culto à noite. E às vezes, quando minha mãe não queria deixar de jeito nenhum eu ir, o pastor vinha buscar na porta de casa
e deixar. Mas eu passei por momentos muito difíceis, porque às vezes eu digo para Jesus, eu só segurei mesmo porque até esse momento, porque a misericórdia de Deus era grande. Irmãos, eu só tinha uma roupa. Eu só tinha um vestido. Isso é o que acontece muito em alguns lugares. E quando eu chegava, eu via que às vezes o grupo de mocidade, porque, irmãos, eu tenho 22 anos. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu já aparentava ter 12, 13, 14. E logo eu já comecei a participar do grupo de adolescente, de jovem. E quando eu chegava na igreja, eu ficava vendo aqueles cochichadozinhos por ali, aquelas histórias. E ficavam mangando, porque todas as vezes eu só ia na mesma roupa. Só tinha uma roupa, só tinha uma roupa. E aí, teve um dia que eu disse para a mãe, eu não vou mais para a igreja porque eu só tenho uma roupa. Só tenho um sapato. E todas as vezes que eu chego na igreja, o povo fica mangando de mim. Aí, uma vez, eu olhei, estava prestando atenção em algumas coisas, e aí eu ouvi quando uma pessoa disse assim, a roupa dela é bate e veste. E aí eu fiquei triste com aquilo, e eu disse, Jesus, mas eu não estou servindo o Senhor, não é para mim andar mostrando que eu tenho roupa, que eu me visto melhor do que fulano, do que ciclano. Senhor, não é isso. Eu vim para cá, Senhor, porque quando eu saio daqui, a minha alma ela sai transbordante, a minha alma ela sai leve. Irmãos, eu tinha uma necessidade tão grande de buscar Jesus, porque dentro da minha casa, a minha casa era uma tempestade. A minha família era uma tempestade muito grande. O meu pai teve uma fase muito difícil, que meu pai bebia muito. Ele ia para um centro que tinha lá, que ele trabalhava, e o meu pai ele não vinha nem para casa. Ele já ficava logo num bar. E a minha mãe, quando ele chegava, era uma briga, era uma discussão. Eles quebravam umas coisas dentro de casa. E a gente chorava, a gente sofria muito com aquilo. Com aquele sofrimento. Quando a gente estava chegando no final de semana, que ele era para ele vir para casa, que ele passava a semana toda trabalhando, quando chegava, ele não ia em casa, ele ficava logo lá. E eu tinha essa necessidade de buscar Jesus, porque dentro da minha casa eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Era uma briga constante dos meus pais. E aí, naquele momento, eu disse para Jesus, Jesus, muda a minha história, muda a minha situação, muda o meu cativeiro, muda a situação da minha família. E ali, naquele momento, os meus pais, eles não tinham aquela sabedoria de conversarem dentro do quarto, conversarem em outro momento, quando nós não estivesse, se eles tinham alguma coisa para se resolver, eles conversassem só entre eles dois. E uma coisa que eu acho muito importante, um pai e uma mãe não devem estar brigando no meio dos filhos, discutindo, jogando as coisas no outro. Porque uma coisa que eu cresci dizendo, eu nunca quero ter um esposo como o meu pai, e eu não quero ser uma esposa como a minha mãe. Por quê? Porque eu via a dificuldade de se viverem junto. Na nossa infância era muito difícil. Às vezes o meu pai saía, só voltava nos outros dias. E era uma luta constante. Era uma guerra. Que já teve uma vez que a minha mãe, ela invocou o nome do diabo dentro de casa. E eu disse para ela, mãe, não faz isso. Porque a gente já, não chamando pelas coisas ruins, ela já vem e a gente chamando. Chama pelo nome de Jesus. Aí ela disse assim para mim, olhou para mim. Eu chamo nada. Eu não vou chamar por nome de Jesus, não. Que se Jesus existisse, se Jesus fosse bom, eu não vivia esse inferno. E ali naquele momento eu entrei para o meu quarto. Eu comecei a chorar. Aí eu disse para Jesus, eu digo, Jesus, toca no coração dela, faz ela se arrepender do que ela disse. Porque algo é tão forte dizer que o Senhor não existe. É tão forte dizer que o Senhor não pode mudar a história, que ela está nessa situação, porque o Senhor não existe. E aí, naquele momento, eu só escutei a pancada, pá, no chão. Quando eu saí para fora, eu perguntei o que era que tinha acontecido, foi levantando ela. E ela começou a me pedir perdão e pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Minha filha, me perdoa por o que eu disse. Isso não vai se repetir mais.
Eu não sei nem onde era que eu estava com a minha cabeça, de eu ter dito uma coisa dessa. E aí, irmãos, eu me lembro que teve uma vez que o meu pai chegou e ele estava muito, muito bêbado. E eu chorava muito ao redor dele. E eu dizia para ele, se levanta, pai, se levanta. E ele dizia assim, minha filha, eu não tenho força. E eu dizia assim, mãe, vai buscar o pai, que ele está caído no pé da ladeira. E ela dizia, vou não. Ele não soube ir, pois agora ele vai saber voltar. E eu ficava chorando e eu tentava levantar ele muito pequeno e não conseguia. E eu chorava, eu sei que nesse dia eu me ajoelhei nos pés dele e eu dizia, eu peço até pelo amor de Deus, vai buscar meu pai. E aí naquele momento ela pegou, levou ele para casa, tirou do pé da ladeira e levou para dentro de casa. Rebolou ele em cima da cama. Irmãos, e é uma situação que eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, que lá é esse? Mas, irmãos, da mesma forma que tivemos momentos ruins, tivemos momentos muito bons, porque o nosso Pai nunca deixou faltar nada para nós, mesmo com toda aquela dificuldade, aquele problema, Ele lutava para não deixar o básico faltar para nós. Mas já teve momentos de eu e a minha família passar muita necessidade mesmo. Já teve dia de nós acordar durante a noite com fome, e nós pegar arroz branco, colocar café dentro e comer. Já teve dia também de nós pegar ali açúcar e farinha e comer durante a noite. Já teve dia também de eu olhar para minha mãe e eu dizer para ela, mãe, eu queria comer carne. E já teve dia dela dizer assim para mim, minha filha, mas carne é para quem tem, carne é para quem, carne é luxo. Ela dizia para mim. E numa fase muito difícil que nós passamos foi a fase que meu pai entrou em depressão. Que meu pai não trabalhou mais, ele não conseguia se levantar da cama, meu pai emagreceu muito e ficou dependente de remédio para dormir. E eu me lembro que teve um dia que eu entrei para dentro do meu quarto e eu falava para Jesus, eu disse, Jesus, eu quero comer carne. Senhor, eu queria tomar café. Eu queria comer pão. E eu não disse nada para ninguém, que eu não gostava de estar comentando, de falando para ninguém. E quantas vezes eu fui para a escola bíblica, contando que lá ia ter café da manhã para mim tomar café. Ou então, às vezes, eu passava pela casa da minha avó e tomava café lá. E era muita dificuldade, era muito problema. E eu falando com o Senhor, chorando, e tem dia que eu me ajoelhava no pé da cama, e eu chorava muito por aquela situação que meu pai estava vendo, que eu já não suportava mais ver ele naquela situação. Sem poder trabalhar, minha mãe só tinha o Bolsa Família, 3 meninas. E eu me lembro que eu orando, eu terminei de orar. Quando eu terminei de orar, eu escutei quando meu pai disse assim, Tamara, teu pastor vem chegando. Eu, meu pastor? Aí ele disse, é. E ele vem com o mesmo de sacola na mão. Aí eu disse, meu Deus. Quando eu saí para fora, ele disse assim, deixa eu te dizer uma coisa. Menina, tu não me deixou dormir. Aí eu falei assim, por quê, pastor? Jesus passou a noite todinha dizendo para mim, ela quer comer carne. Ela disse para mim que quer carne, ela disse que quer carne. E aí, eu disse, foi, pastor. Ele disse, foi. Tá aqui, minha filha, a tua carne. Tinha carne de porco, carne de galinha, carne de gado. Eu disse, Jesus, eu queria comer a carne. Eu não disse qual era, né? E aí, naquele momento, Jesus mandou tudo quanto era de carne. E aí, ele trouxe pão também. Irmãos, e Deus é tão maravilhoso que era do pão que eu gostava. Do pão que vendia na padaria, que nós muitas das vezes não podia comprar. E ele foi lá e comprou. Que era um pão assim que tinha uns cocos por cima, um negócio. Eu vou dizer que menino, né? Menino gosta dessas coisas. E aí, quando eu vi, eu agradeci o Senhor. Agradeci ele, né? E naquele momento ali,
os meus pais começaram a observar a fé. Irmãos, eu tinha tanta fé. O mistério comigo na minha infância era tão grande que se eu orasse num cachorro, ele estivesse doente ali, a ponto de morrer, se eu orasse, Jesus fazia a obra. Porque quantas vezes os cachorros do meu pai, eles eram envenenados, porque na nossa rua acontecia muito isso. Os gatos também. E eu colocava a mão e Deus operava ali naquele momento. E o cachorro não morria, o gato não morria. A minha mãe também teve um tempo que ela deu um problema, uns caroços na garganta. O médico deu até o diagnóstico que era câncer. Minha mãe colocava uns pedaços de massa branco para fora, como se fosse pus coalhado. E a minha mãe ficou dessa grossura. E eu me lembro que teve um dia que ela estava deitada na rede e alguém ficou arrodeando a rede dela e eu fiquei observando que eu não via ninguém assim fisicamente, mas eu via umas botas como se estivesse arrodeando. Eu olhei para ela, não dei muita importância e continuei fazendo as minhas coisas que eu estava fazendo. E aí eu disse: mãe, o pai já chegou do serviço? Ela disse: não. Não, porque eu vi alguém arrodeando a cama a rede da senhora, eu pensei que era ele. Aí ela foi e disse assim: ô minha filha, a morte que está me arrodeando. Eu vou morrer. Ela disse desse jeito. Aí pronto, aí ali para mim o mundo acabou. Porque às vezes a gente tão criança, a gente não tem noção de algumas enfermidades, de alguns problemas. E ali eu me ajoelhei no pé da rede dela. E eu comecei a orar e pedir Jesus para o Senhor não permitir aquilo acontecer. Coloquei a mão sobre ela, orei, repreendi a enfermidade. Com alguns dias, a mãe começou a perceber que os nódulos haviam sumido e ela já não sentia dor. E ela retornou no médico e o médico disse: o que foi que tu fez? E ela disse assim: a única coisa que aconteceu foi a minha filha, que a crente, colocou a mão sobre mim, orou e repreendeu. Aí o médico olhou para ela e disse assim: pois tu estás curada. Porque eu não vejo mais os nódulos, não tem mais infecção. É só agradecer a Deus. A Tainara, com 5 anos, 6 anos, a Tainara descobriu que estava com um sopro no coração. E ela ficava muito cansada, muito ofegante. Não conseguia respirar direito. E aí teve um dia que eu levei ela para a igreja, pedi para o pastor orar. O pastor olhou para mim e disse: tu tem fé? Não tem? Eu digo: tenho. Pois acredita que a tua irmã vai receber o milagre. Eu digo: amém. E aí eu levei ela, o pastor orou. Quando o pastor colocou a mão nela, ela caiu para trás e ela disse que sentiu o coração queimar. Nisso que ela sentiu o coração queimar, naquele momento ali, ela recebeu a cura. Porque ela retornou no médico de novo, o pastor disse: vai, faça e refaça o exame, porque a tua irmã não tem nada. E ali foi refeito o exame e a minha irmã estava curada. O sopro desapareceu. Irmãos, e eu tinha muita fé no Senhor. Eu acordava, às vezes, com um anjo sentado na beirada da minha cama. Eu passava a noite toda andando com Jesus, Jesus falando comigo o que Ele iria fazer, como eu deveria me portar diante dEle, o que o Senhor falava das promessas. Tudo o Senhor, Ele falava comigo. Toda a situação que meus pais iriam viver, o Senhor falava, o problema que nós ia passar. Se eu estivesse passando por alguma luta, o Senhor, Ele também falava ao meu coração. Mas, amados irmãos, quando eu fiz 12 anos de idade, com 10 anos eu saí do povoado, Olho d'Água do Manuel Luiz, e eu fui para o São João do Grajaú. E aí eu vou começar a contar agora a fase que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Com 12 anos de idade eu comecei a conhecer pessoas diferentes. Eu fui para um ambiente totalmente diferente. E naquele momento ali, eu comecei a conhecer um pouco do mundo. Eu comecei a ter curiosidade para saber como era. E por a situação da minha família, dos meus pais nunca terem melhorado, eu fui cada vez mais só me afastando, só me distanciando. Porque eu dizia para Deus: uma família nessa situação, os meus pais nessa situação. Os meus pais não tinham onde morar e ainda hoje, infelizmente, não têm.
a gente morava de casa de barro. Quando a gente saiu para uma fazenda, meu pai trabalhava de vaqueiro. E aí, nessa fase, eu comecei a estudar em outra escola. E ali, naquele momento, eu me afastei um pouco da casa do Senhor. Já não ia com tanta frequência por ser pessoas novas, pastor novo. Não tinha aquela, vamos dizer assim, aquela força. Quando eu cheguei, as pessoas ficavam muito assim, de se aproximar. A gente vive um tempo muito, vamos dizer assim, as pessoas fazem grupo dentro da igreja, é só aquele povo, é só aquelas pessoas ali. E para mim parece como se eu não fizesse parte daquele povo. E ali naquele momento eu comecei a falar com o Senhor que estava difícil para me servir Jesus. E naquele momento eu passei um bom tempo sem me congregar, sem ir. Mas aí, breve, eu voltei, comecei a participar dos trabalhos, comecei a participar do trabalho de mocidade, de congresso. E aí eu fui voltando devagarzinho. Mas até então não tinha me desviado. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a ser oprimida. Por estar tanto tempo longe da presença do Senhor, sem ouvir a palavra, eu comecei a ficar oprimida. E o diabo, ele começou a se manifestar para mim dentro da sala de aula. Isso que ele manifestava para mim dentro da sala de aula, ele ficava andando dentro da sala de aula e falando comigo. Ele ficava por detrás da minha professora, que esse tempo era a minha pastora, que hoje é a minha pastora Charliane. Ela, nesse tempo, estava sendo apenas obreira, ovelha, que era a antiga pastora dela. E nessa fase que eu manifestei na escola, que esse demônio que já vinha há um bom tempo me acompanhando, porque desde quando eu era criança, que às vezes ele queria se manifestar para mim, mas Jesus nunca deixou ele se aproximar tanto. E aí nessa fase ele começou e ele também não se aproximava, ele só ficava olhando para mim bem de longe. E ele ficava falando que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia me derrubar. E que eu não era ninguém, que eu não valia nada, que para Deus eu não tinha valor nenhum. E que minha família não me amava. A primeira coisa que ele começou a colocar na minha cabeça era que a minha família não me amava, que ninguém me amava. E aí o que foi que aconteceu? Eu manifestei a primeira vez na escola. Quando eu manifestei, o diabo ele começou a falar na minha boca o que ele iria fazer comigo. E o que foi que aconteceu? Eu manifestei, a minha pastora foi chamada. E aí quando ela foi chamada, naquele momento, ela contando para mim como foi, ela disse, olha, quando eu cheguei, tu estava com as mãos para trás, a tua voz totalmente diferente, o rosto totalmente diferente. E ele dizia na tua boca, eu vou derrubar ela, eu vou dar uma rasteira nela, que vai marcar a história dela, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. Aí ele começou a falar como era que ele ia fazer, eu vou colocar uma pessoa que vai fazer, que vai induzir, que vai iludibriar ela, e ela vai se afastar completamente. E ali, naquele momento, Satanás ele começou a falar na minha boca acerca de algumas pessoas da minha família, de maldição hereditária. A minha avó, de parte de mãe, ela manifestava que ninguém conseguia segurar ela. Que ela saía correndo, não tinha quem segurasse. E quantas vezes ela se jogava, queria se jogar dentro do poço, que ele queria matar. E aí ele começou a falar também, ele dizia, é eu que faço isso. Assim, desse jeito, com fulano de tal, na família dela, com o pai dela, com a mãe dela, e eu também vou fazer também da mesma forma com ela. E ali eu manifestei, e menina, e deu trabalho para esse demônio sair, deu trabalho, e chamaram o pastor aqui, chamaram o pastor ali, e aí eu me lembro que aconteceu algo muito engraçado, que quando o pastor chegou, chamaram outro pastor e colocaram a mão. Irmãos, uma coisa que eu vou dizer para os amados irmãos, uma coisa que a gente pensa é que o diabo não envergonha a gente. Envergonha. Porque naquele momento, aquele pastor chegou, e quando ele botou a mão, que ele repreendeu, eu tive aquele desmaio, né? Só que o meu olho todo mundo ficou movimentando. E ele disse, o demônio saiu. Aí a minha pastora disse, ele não saiu não. Quando o pastor, ele disse, saiu. Quando o pastor espantou que não, que o pastor olhou para mim, eu dei aquele de garro no pescoço dele.
fiquei segurado. Aí eu disse assim, naquele momento ali, quando eu manifestei, eu olhei para ele, naquele momento o demônio que estava em mim disse assim, tu é um pedófilo, tu é um ladrão. E ali naquele momento, o que foi que aconteceu? O pastor não ficou e foi-se embora. Só que já tinha algumas coisas que as pessoas já comentavam sobre ele, e para muitos não foi nem surpresa desse demônio ter falado isso. Então, aqueles que estavam em pecado já foram, tudo se retirando. Pegaram tudo o beco. E a minha pastora todo o tempo ficou ali. Todo o tempo. E ela foi e olhou para o céu e disse, Jesus, eu não aguento mais. Agora o Senhor vai enviar teus anjos aqui. E o Senhor vai quebrar as forças dele. E aí, quando ela botou a mão na minha cabeça e bradou e gritou e disse, eu te repreendo, sai dela agora, ele saiu. E durante a manifestada, ele dizia assim, a voz dela é tão linda, ela vai cantar para mim. E ali, naquele momento, ele falou tudo o que iria acontecer e tudo o que ele disse realmente aconteceu. Por que, irmã Tamara? Porque eu não vigiei. Porque eu não soube fazer escolha. E o que foi que aconteceu? Eu ali já perto dos 13 anos, eu conheço uma pessoa. Irmãos, eu tinha apenas 12, 13 anos. Mas a minha primeira menstruação foi com 9 anos de idade. Eu já era uma mulher com essa idade. Eu já aparentava ser uma mulher, eu já aparentava ser uma jovem. Não parecia ser uma criança que nem eu era realmente na idade, uma criança. E o que foi que aconteceu? O diabo me apresentou uma pessoa, eu sendo crente, eu na igreja, indo para a igreja, mesmo com todo esse processo, essa dificuldade. O diabo cria uma situação e me apresenta uma pessoa que não era crente, que não era do mesmo caminho que o meu. Aí quem já estava na beira, que nem eu, quem já estava naquela situação, agora o que é que acontece? Esse homem vai em casa, que era o pai desse rapaz, e disse, eu quero casar a tua filha com o meu filho. E aí ele começa a falar para o meu pai que eles são amigos e vão ficar tudo na mesma família e tal, mas eu não gostava dele, nunca nem tinha visto. E aí naquele momento eles começaram a conversar, e o meu pai nunca disse sim, todo o tempo não é o momento, não é agora, ela é apenas uma criança, está estudando ainda, não é o momento. Só que aí eu conheci ele. E nisso que eu conheci ele, a gente conversava muito. E ali eu comecei a me identificar algumas coisas nele. E eu observava muito que eu não gosto de gente da cara ruim, eu não gosto de gente que fica todo o tempo, vamos dizer assim, na dele. Tem gente que é assim, mas eu não vou dizer, eu não me identifico muito com isso. Eu gosto de pessoas sorridentes, alegres, espontâneas. E uma coisa que o diabo me ludibriou nele foi isso. Ele era muito palhaço, ele era muito brincalhão. E ali eu, muito criança, eu dizia assim, eu vou casar com esse homem. Eu vou casar com esse homem. Eu dizia desse jeito, eu vou casar com esse homem. E eles tinham o quê? 15 anos. E ali a gente começou a conversar, ele trazia ele lá em casa, o pai dele, e a gente ficava por ali, 2 crianças no caso, né? E meu pai, todo o tempo dizendo, não é o momento, não é agora, quando ela fizer 15 anos, ele pode vir aqui. Mas ela só tem 12 anos, vai fazer 13, está muito cedo. E aí o que foi que aconteceu? Passou-se algum tempo, ele foi lá de novo, pediu para o meu pai, e eu já estava gostando dele mesmo, aquele namorico, aquela coisa. Quando chegava na porta da escola, ele estava me esperando lá. Mas todo o tempo, só aquela conversa. Oi, como é que tu tá? Estou bem, tu? Estou bem também, já vou. E tchau. E aí tá bom, quando foi, o meu pai deu a permissão. E aí, o que foi que aconteceu? Essa foi a rasteira que Satanás me deu. Eu tive a oportunidade de esperar, eu tive a oportunidade de me relacionar com outras pessoas, irmãos, e não era nem o momento, não era nem a hora. Porque eu era apenas uma criança. Não aparentava ter 12 anos, mas eu era uma criança. E naquele momento ali, se passou-se alguns meses, a gente começou a namorar de porta. Era aquele namoro que era o meu pai aqui, minha mãe ali.
E aí o que foi que começou a acontecer com o tempo? Ele começou a colocar na minha cabeça que eu deveria me entregar para ele e eu deveria casar. Ele disse, olha, vai ser a oportunidade, porque teu pai vai fazer eu casar contigo. E a gente já não se vê mais como antes, a gente já não se vê mais como a gente deveria se ver. É isso que ele dizia para mim. E aí o que foi que aconteceu? Eu acabei fazendo o que não era para fazer, não era o momento, não era a hora. E o que foi que aconteceu? Eu me desviei de vez, não tinha mais coragem de ir para a igreja mais, porque todo mundo ficou sabendo. Por quê? Porque um tempo depois que eu já tinha feito 13 anos, já ali no meio do ano, o que acontece? Ele me leva para a casa da família dele, em outro lugar, em outra cidade. Ele vai na porta da minha casa e pergunta para mim se eu queria morar com ele. E eu disse para ele que eu queria, porque meus pais já não... Chegou uma fase que meus pais já não queriam mais eu com ele. Meu pai deixou, mas chegou um momento que já não queria mais. Porque o meu pai e a minha mãe começou a observar algumas coisinhas nele, que meu pai disse que aqui, subindo aqui no casamento, não vai dar o que presta. Subindo aqui é algo que tu deveria já ir cortando. A forma que ele me tratava, a forma que ele falava comigo, como se fosse meu dono, como se fosse meu pai, né? E aí o meu pai disse para mim que não queria mais, a minha mãe também disse que não queria mais. E aí foi quando ele decidiu me levar embora, me levou embora. Nisso que ele me levou embora, minha mãe ainda foi no conselho tutelar para saber se poderia me trazer de volta de novo. E não deu certo, porque ele era de menor e eu era de menor. E quando mostraram a minha foto, eles disseram, essa menina bem que não tem 12 anos, não. Essa menina não aparece que tem 12 anos, não. Aí foi mostrado o documento, ela tem 12 anos, quer dizer, ela tem 13 anos. E aí, eu só sei que nisso, depois que eu fui para lá, passei uns 3 meses, e eu retorno de novo para o povoado que eu morava juntamente com ele. Irmãos, e a minha vida, a partir desse dia, nunca mais ela foi a mesma. Por que ela não foi a mesma? A comunhão com a minha família não foi mais a mesma. Os meus pais, eu passei muito tempo sem falar com eles, porque minha mãe não queria me ver mais, o meu pai não queria me ver mais. Eu me lembro que a Tainara era bem pequenininha, a minha irmã, a outra Tânia Mara, vocês precisam ver, a coisa mais linda, parece uma princesa. Bem branquinha, dos cabelos cacheados, bem aqui. Era bem pequenininha. Na primeira noite que eu saí de casa, uma coisa que me perturbava muito é porque era tempo de inverno. E todas as vezes que era tempo de inverno, toda as duas pulavam na minha cama, porque tinha muito medo de trovão, tinha muito medo de relâmpago, e eu protegia elas. E nessa noite foi uma noite que choveu muito. E naquele dia ali, a minha ficha caiu. Eu tomei uma atitude errada. Eu não deveria ter feito isso. Eu acabei com a minha vida. Mas quando eu fui perceber isso, já era tarde demais. Eu já tinha feito e eu tinha que voltar para o lugar de vergonha. E quando eu voltei, ali naquele momento, o que foi que acontece? Com o tempo, ele disse para mim, eu vou embora, eu vou viajar para nós comprar uma casa, para nós ter isso, para nós ter aquilo. E o que foi que aconteceu? Eu deixei Jesus por uma pessoa que na primeira oportunidade que teve, me abandonou. Porque naquele momento, quando ele foi embora, com 3 meses que ele estava lá, ele simplesmente faz uma ligação para mim e disse, volta para a casa dos teus pais, porque eu não te quero mais. Eu arrumei outra pessoa. E aí, o meu chão desabou. Eu disse, como é que aquele homem me pega dentro da casa dos meus pais? Eu era praticamente uma criança, deixei tudo por ele. Irmãos, eu não estudei mais. Eu não tive a oportunidade de estudar, porque ele não deixava eu estudar. Eu não tive a oportunidade de sair, de ter amigos. Eu não tive a oportunidade de me congregar. Teve um tempo que eu até disse para ele, olha, agora eu vou voltar. Eu vou começar a me congregar de novo. Ele disse que não, ele não gostava de crente. Eu não gosto de crente. Eu disse, sim, mas quando tu começou a namorar comigo, tu sabia que eu era crente. E tu disse para mim que queria casar comigo, queria se relacionar comigo, porque queria uma menina da igreja, sendo que nem crente tu era. Olha o laço do inimigo, olha como é que o diabo trabalha. Aí eu ficava naquilo, eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ele para Jesus. Irmãos, é uma dificuldade tão grande que às vezes a gente fica assim, porque a gente eu vou ganhar para Jesus. Não ganha não, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Alguém que é crente se relacionar com alguém que está lá fora e trazer ele. Eu consegui isso com meu esposo hoje. Que meu esposo, quando eu não era crente, quando eu fui para Jesus, eu trouxe ele para o Senhor, consegui
muito firme mesmo, esperançosa e crendo, mas no namoro, que você tem a oportunidade de fazer tudo diferente e não fazer, é um sofrimento muito grande. E o que foi que aconteceu? Infelizmente, quem me afastou do caminho foi ele. Ele me afastou dos caminhos do Senhor. E essa foi a minha queda. E ali eu já quase com 14 anos, o que foi que aconteceu? Eu volto para a casa dos meus pais, arrasada. A convivência péssima, já não era mais a mesma coisa. E a minha vida foi só indo de ladeira abaixo. A vergonha, os olhares, né? E o medo, que o que eu pensava muito era que eu nunca ia ser feliz. O diabo verdadeiramente acabou com tudo dentro de mim. E ali naquele momento, quando eu volto para a casa dos meus pais, quando eu faço 14 anos, ali já perto dos meus 15 anos, eu conheço hoje o meu esposo, que é um presente que Deus ele colocou na minha vida, apesar de quando eu ter conhecido ele, eu estar afastado e ele não ser crente. Mas hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou completa. Porque Jesus, ele mudou a minha história. E ali naquele momento, quando eu conheço o meu esposo, e isso foi em 2017, eu conheci ele. E ali em 2017, quando a gente passa 4 meses namorando, e ele já tinha tido outro relacionamento, só que o meu esposo ele é mais velho do que eu, 7 anos, ele já tinha tido outro relacionamento. E ele pergunta para mim se eu quero ir morar com ele. Um rapaz bom, trabalhador, a mãe dele também, uma pessoa muito boa. E por a situação, daquele jeito, como estava, dentro da minha casa, no meio da minha família, não tinha outra saída para mim. E o que foi que aconteceu? Eu fui morar com meu esposo, com 4 meses namorando com ele. E ali naquele momento, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu comecei a andar em outros lugares, que o meu esposo ele frequentava bares, ele frequentava festas, e eu comecei a beber. Apenas com 14, 15 anos de idade eu comecei a beber. E eu começava, saía para os lugares, para as festas, mas algo dentro de mim todo o tempo dizendo para mim que naquele dali não era o meu ambiente, ali não era o meu lugar, não era para mim, não era o momento, não era para mim estar naquela situação. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a sair para esses lugares, mas ele, e a gente ainda brincou carnaval, já foi para alguns lugares onde tinha alguns paredão, e pronto, eu conheci o que era o mundo de verdade. Que até então foi o relacionamento que me fez me afastar, só que por eu ter entrado naquele relacionamento, meu esposo não ser crente, e eu já estar bem distante mesmo, já bem afastada, e não ter força para voltar, porque o que o diabo dizia muito para mim é que eu não merecia, que não tinha por que eu voltar, que o que eu tinha que fazer era me entregar para a situação. Algumas vezes eu tentei visitar a igreja, mas quando eu sentava no banco de trás, quem estava sentado rente comigo, sentava mais um pouco na frente, para não ter que sentar perto de mim, como se eu fosse um nada, como se eu fosse um lixo. E ali eu não conseguia assistir o culto todo, e eu levantava e ia embora. E ali, o que foi que aconteceu? Passado-se um tempo, quando eu fiz 15 anos, já no finalzinho do ano, quando eu fiz 15 anos de idade, já passando para os meus 16 anos, começou ali o momento da luta travada. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a ter experiência com o mundo espiritual das trevas, como eu nunca tinha tido antes. Irmãos, eu paguei um alto preço por ter trocado Jesus por alguém que não queria nada comigo. Que na primeira oportunidade que teve, me abandonou, me deixou. E me deixou na vergonha. E eu quero dizer para você, você tem que ter a oportunidade, hoje, faça tudo diferente. Talvez você hoje entrou num relacionamento, está casado com alguém que não é crente. Mas não deixe o seu esposo, não deixe a sua esposa. Mas você que hoje ainda está namorando, que está noivo, que está conhecendo alguém, ou que ainda vai conhecer alguém, nunca deixe Jesus por ninguém e por nada. Porque eu sofri muito, eu padeci, eu passei por uma situação muito difícil. Para mim hoje estar aqui. E o que foi que aconteceu?
A minha primeira experiência espiritual com o mundo das trevas, que eu nunca vou me esquecer na minha vida, eu estava deitada, o meu esposo saiu para o trabalho, e a minha sogra dormia no outro quarto, porque eu estava nesse tempo, a gente estava morando com minha sogra. E, de repente, é como se a minha alma tivesse sido tirada do corpo e tivesse me levado para outro lugar. E eu estava no meio de um cemitério. E naquele momento eu vejo quando aquele homem todo vestido de preto começa a me arrodear. E na mão ele tem uma faca. E aquelas facas que tem aquelas gominhas assim. E aí o que é que acontece? Ele enfia aquela faca em mim e ele sobe. E ali eu sinto uma dor tão grande. E eu comecei a ver o sangue caindo, jorrando. E eu comecei a gritar. E eu gritava e eu dizia para Deus o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, onde é que eu estou. E eu começava a clamar ao Senhor naquela situação. E eu me lembro que de repente eu volto de novo para o meu corpo. E aí o que é que acontece? Volto ao normal novamente. E eu tomo aquele susto e começo a gritar. E aí, naquele momento, começa-se uma luta travada para mim voltar para o Senhor. Naquele momento, Deus permitiu aquilo para mim voltar. Às vezes eu me encontrava com a minha pastora na estrada. E por aí eu ter vivido tudo isso, ter passado por tudo isso, ter deixado Jesus. Ela estava aqui. Se eu ia pelo mesmo caminho, quando eu topava com ela, eu virava para outra rua. Para não ter que me encontrar com ela com vergonha. E às vezes as pessoas falavam de Jesus para mim. E eu dizia que não queria ouvir, não queria de jeito nenhum. Porque, irmãos, foi pouco tempo. Pouco tempo que Deus fez assim, uma reviravolta. Foi um reboliço. O diabo fez e Jesus desfez. E aí, naquele momento, ela tentava me evangelizar e eu dizia que eu não queria. Eu dizia, Jesus não me ama. Eu não mereço. Eu já fui longe demais, não tem condição. Aí eu gostava de uma roupa curta, eu gostava de umas golonas que eu colocava no... Meu irmão, olha Jesus, sangue de Cristo tem poder. Aquele negócio feio na orelha aqui. Gostava de uns cordão, um shortinho, um negocinho. E era um batom vermelho, aqueles rebu. Eu gostava dos rebu demais. Gostava de pintar as unhas de cores fortes, que eu não fazia isso, né? Eu nunca gostei. Mas quando a gente vai para o mundo, parece que a nossas obras é difícil, é complicado, né? E ali naquele momento, quando eu fui, que eu comecei a fazer essas práticas, a ter essas coisas, de me entregar para as coisas que eu nunca tinha me entregado, nunca tinha usado, nunca tinha feito, o que foi que aconteceu? A minha pastora me evangelizava e dizia, olha, tu precisa voltar para Jesus, Jesus tem uma obra na tua vida. Tu tem que caçar-meio de voltar para o Senhor. Jesus, ele vai fazer algo grande na tua vida. Jesus vai soprar teu nome, o Senhor tem um projeto na tua história. Mas, irmãos, em todas essas fases da minha vida, da minha história, eu penso assim, que se eu tivesse um lar, se eu tivesse uma família, se eu tivesse um pai, uma mãe que se tivesse se ombreado comigo e tivesse me ajudado, eu acho que eu não tinha passado por tanta coisa que eu passei. Por quê? Porque quantas vezes a minha pastora, ela foi na porta da minha casa, ela pedia para me levar para alguns cultos fora, e o que é que acontecia? A minha mãe sempre dizia que não. Ela não vai, ela não tem como, o pai dela não deixa. E sempre era assim. E eu não tive essa oportunidade, depois que eu fui para aquele povoado, para me congregar, para participar, como eu era lá em Olho d'Água do Manuel Luiz, porque lá eu ia, né? E o lugar que a gente ficou morando já era mais longe ainda de quando eu morava naquele povoado. Então, para ir de pé ficava bem complicado. E ali naquele momento, quando eu me afastei, que eu comecei a ter essas práticas, essas coisas, que eu comecei a ter essas experiências, eu me lembro que teve um dia que eu comecei a ter medo de dormir. E nessa fase toda, o que eu mais queria era dormir uma noite toda. Porque eu não conseguia dormir. E aí quando meu esposo saía, que quando ele vinha para casa, que ele retornava, às vezes quando ele não tinha como ir trabalhar, no meio do caminho voltava a acontecer alguma coisa, eu sabia porque ele me mostrava. E uma coisa que ele dizia para mim, o demônio, era que ele tinha muita raiva do meu esposo. Ele disse para mim, tu não vai dormir perto dele, porque se tu dormir perto dele, eu não posso encostar perto de ti. Uma coisa que eu nunca entendi foi isso. Ele dizia para mim que não queria que eu dormisse perto dele, porque ele não gostava dele. E aí o que foi que aconteceu? Nessa fase, o diabo se apresentava para mim como se fosse uma pessoa.
como se fosse alguém mesmo que era até palpável. Eu estava em alguns lugares, ele ficava me arrodeando, conversando comigo, aí ele dizia assim para mim, eu vou criar uma situação e eu vou te matar aqui. Ele dizia, eu vou levantar alguém vai te matar de tiro. Alguém vai te dar uma facada. E quando eu ia para os lugares mais com meu esposo, eu nunca ficava de costa para as pessoas, eu sempre ficava de frente. E ficava em um lugar, se tivesse alguma parede, eu ficava, se tivesse um som, eu ficava assim. E todo o tempo eu ficava muito assustada, porque todo o tempo ele ficava falando que ele iria me matar naquela situação. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a perder o prazer, eu comecei a perder a vontade de estar nesses certos ambientes. E teve um dia que eu fui para um lugar, mas o meu esposo, e tinha gente muito pouca nesse ambiente. E era um final de ano. E aí o que foi que aconteceu? Eu olhei para o meu esposo e eu disse assim, eu não estou me sentindo bem. Mas também ele pensou que era mal-estar e tal. E aí a gente sentou na mesa, pediu uma cerveja. E aí o que foi que aconteceu? Ele olhou para mim e disse assim, embora? Aí eu disse, para onde? Ele disse, para casa. Aí eu disse, por que tu está me dizendo isso? Ele disse, porque teu lugar não é aqui. Aí ele olhou para mim, tu pode até um dia ir para a festa ou beber uma cerveja, mas comigo tu não bebe mais. E eu não entendi por que daquilo, que ele estava fazendo aquilo, que ele estava me dizendo aquilo. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui para casa com ele. E ali, a partir daquele momento, começou o tratar de Deus comigo, para mim voltar de novo. Eu tinha vontade, mas não tinha força. A minha alma almejava, a minha alma chorava, mas eu não tinha força de voltar de novo. E eu me lembro que teve um dia que o Senhor me coloca numa estrada, durante a noite dormindo. E eu via uma cidade muito linda. E eu via o outro lado, que era o mundo das trevas, que era muito fogo, era muito demônio, era muita gente gritando. E Deus dizia para mim assim, é tempo de tu escolher o teu lado. Qual é o caminho que tu quer seguir? E aí, eu chorava muito durante a noite, não dormia por causa dessas experiências. E eu me lembro que teve uma vez que eu estava chorando muito. E o meu esposo disse assim para mim, Tamara, tu vai viver para sempre nessa situação? Tu não sabe quem é que pode solucionar teu problema? Eu digo, Paulo, eu sei quem é. E por causa dessas experiências, por eu não dormir, irmãos, eu acordava com o demônio na beirada da minha cama, passando a mão na minha cabeça. Ele passava a mão na minha cabeça, ele acariciava meus cabelos, ele dizia que meus cabelos eram lindos. E teve uma vez que um demônio se apresentou para mim, ele disse para mim que eu era filha de Iemanjá. E nessa fase, quando eu conheci o meu esposo, Felipe, o que foi que aconteceu? Quantas vezes, quando eu me deitava na rede, eu acordava com aquela mulher dos cabelão, com os cabelos dentro da minha rede. E ela acariciava meus cabelos. E ela dizia que eu era filha dela. E era o demônio chamado Iemanjá. E quantas vezes eu sonhava oferecendo em mares oferta para ela, manjares para ela. Então, no caso, o diabo ele queria que eu servisse a ele. Teve uma vez que ele se apresentou para mim e ele disse para mim que eu iria servir ele e que ele iria me ensinar as coisas. No dia que eu recebia uma visita, antes da visita chegar, eu sabia. No dia que eu ia ter algum problema na rua, que eu ia resolver alguma coisa, eu sabia porque ele me falava. Tinha dia que ele dizia para mim assim, tu não vai receber fulano, tu não vai receber ciclano, porque vim falar de Jesus, porque vim falar disso, vim falar daquilo. Eu já batia logo as portas, porque eu ficava com medo. Porque quando eu desobedecia a ele, ele judiava de mim durante a noite, ele me batia e eu não dormia. E aí o que acontecia? Eu tinha muito medo de desobedecer ele. Então eu comecei a me sujeitar a Satanás. Eu comecei a me sujeitar à vontade dele. Então ele começou a me ensinar. E eu me lembro que teve uma vez que o diabo ele quis me enganar. Porque começou a me visitar uma pessoa que já tinha morrido há muito tempo. A imagem daquela pessoa começou a me visitar. Um amigo da minha mãe. Ele morreu e foi uma morte muito feia. Foi briga de facão nesse tempo. E aí, ele começou a me visitar. Aí ele disse para mim o nome dele, chegou na beirada da minha cama e ele disse para mim, eu quero que tu acenda para mim 3 maços de vela. E tu vai falar, e tu vai rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Eu digo, meu Deus, eu nunca fiz isso. Porque eu era crente, eu nunca fui católica. E ele disse, eu estou na escuridão, eu estou nas trevas, eu preciso de luz.
Era o demônio que me visitava, mas o que era que acontecia? Para me ludibriar, para me enganar, ele usa a aparência de outra pessoa. E o que foi que aconteceu? Eu acendi as velas, rezei o Pai Nosso e rezei a Ave Maria. Eu disse, Jesus amado, eu nunca tinha feito isso. Mas para mim era uma forma do quê? De tirar ele perto de mim, porque a presença dele era horrível. E ele dizia assim para mim, depois que tu fazer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou embora. Aí eu fui e fiz isso, o que foi que aconteceu? Quando ele veio pior, porque ele já veio acompanhado com mais outros. E por esse mês todinho, eu fiquei sendo açoitada por demônio, demônio batia na minha cara, demônio subia em cima da minha cama, demônio derrubava eu de cima da cama. E era um sofrimento, era uma luta sem fim. E eu chorava muito durante a noite, eu acordava os gritos, porque tinha dia que parece que meu quarto estava o próprio inferno, era demônio batendo em demônio. Era sombra batendo em sombra. Parece que eu estava no ar, parece que eu ficava no ar, parece que era realmente a gente entrava no mundo espiritual. E o que foi que aconteceu? Naquele momento, eu comecei a entender que eu precisava de ajuda para sair daquela situação. E eu me lembro que eu fui para um lugar chamado Genipapo. E lá me ensinaram dizendo que tinha uma mulher que se eu pedisse para ela fazer um trabalho para mim, aquelas coisas que estavam me atormentando, iria sair. E eu fui. Eu atravessei um garapé dando bem aqui. Em vez de morrer afogada, que nem saber nadar, eu não sabia. E, irmãos, às vezes a gente tem força para tanta coisa, e às vezes a gente não tem força para servir o Senhor, a gente não tem força para se esforçar para as coisas de Deus, a gente não tem força para adorar o Senhor, de se render a Ele, mas eu tive força de passar por tudo isso para chegar numa macumbeira, numa feiticeira. Quando eu cheguei lá, quando eu coloquei, eu estava toda molhada. Não deu tempo nem trocar de roupa. Já estava já escurecendo. E eu cheguei, entrei, quando eu fui entrando dentro da casa dela, botando o pé, ela disse assim, daí para trás. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque a tua energia não bateu com a minha. Aí eu fiquei sem entender por que ela estava me dizendo aquilo. Aí ela disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. É porque tu sabe que o teu lugar não é aqui, né? E eu disse, por que a senhora está me dizendo isso? Porque tu é filha do homem das vestes brancas. E ali eu me lembrei que teve uma vez que Deus usou uma irmã do ciclo de oração, quando eu era criança, para dizer para mim que eu era filha do homem das vestes brancas. E ela dizia, esse homem das vestes brancas é Jesus. E ali naquele momento, o Senhor fez promessa para mim naquele dia que Deus usou essa mulher do ciclo de oração. E eu me lembrei de quem era que ela estava falando. E ela disse para mim, tu vai voltar e eu não vou fazer trabalho nenhum para ti, porque tu sabe que aqui não é o teu lugar. E eu voltei tão arrasada. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que essa mulher vai fazer isso comigo. Eu passei por tudo isso para agora essa mulher chegar para mim e dizer que não vai poder solucionar o meu problema. E aí o que foi que aconteceu? Eu voltei para casa, depois eu procurei outra pessoa, e aí a pessoa fez o trabalho para mim, eu fiquei toda amarrada. Ele fez cordão, ele fez pulseira, ele colocou no meu pé, e ele ainda fez um que me atravessou. Eu fiquei toda amarrada. Eu dormi bem a primeira noite, eu dormi bem a segunda noite, mas na terceira noite eu fui visitada por 7 demônios. Ele tinha a aparência de um homem normal, mas os outros eram com chifre. O diabo não se apresentava para mim de paletó. O diabo não se apresentava para mim com uma aparência de homem, ele se apresentava como ele realmente é. Aquele bicho, aquele ser, aquela coisa feia. E tinha outros acompanhando ele naquela noite. Eu apanhei mais do que eu já apanhava. Um batia de um lado, um puxava do outro, um dava na face, de um lado na face direita, na esquerda. Eu passava a noite todinha sendo esfaqueada, nos sonhos, nas experiências que eu tinha. E se eu fosse esfaqueada em qualquer lugar do meu corpo, eu passava o dia todinho com a dor naquele local. Eu não conseguia ter paz de nenhuma forma, era uma dor constante, era uma dor muito forte que eu sentia naquele local. Aí você já imagina a pessoa não dormir, passar a noite todinha com dor, como se realmente tivesse levado uma facada, como se tivesse rasgada por dentro. E aí, naquele momento, eu comecei a entender que não tinha outra pessoa que poderia solucionar o meu problema. E ali eu já com 16 anos, ali já quase no mês de junho, o que acontece? Eu tenho uma última experiência com o mundo das trevas, que foi o quê? Quando eu me sentei na cama que eu
deitei na cama para me dormir, eu senti quando a minha alma, como o meu corpo fosse afundando para dentro da cama. Nisso que eu senti o meu corpo afundando para dentro da cama, que eu fechei meus olhos, que eu abri, eu já não estava dentro do meu quarto. E o diabo dizia para mim direto que ele iria me matar de infarto durante a noite. E aí o que foi que aconteceu? Naquele dia ali, eu tive a sensação de que eu estava em outro lugar, e realmente eu estava. E eu comecei a sentir o meu corpo pegar fogo, e eu escutava muitos gritos, as pessoas gritando, e que as pessoas mais diziam: me ajuda, Senhor, me ajuda, me dá só mais uma oportunidade. Aquilo dali ficou na minha mente, aqueles gritos: me ajuda, Senhor, me dá só mais uma oportunidade. E aquele demônio sorria muito, que o sorriso dele doía nos meus ouvidos. Era um sorriso fino, que parece que fazia eco dentro daquele lugar. E eu não via o fim. E era um fogo, e era uma quentura, e era um sofrimento. Eu olhava para a minha pele, eu via bicho entrando dentro da minha pele, comendo a minha pele, que caía no chão assim, ó. E eu ficava tentando de todas as formas fazer com que aquele bicho saísse. Quanto mais eu batia a mão, mais caía no chão. Quanto eu mais batia a mão, mais eu sentia doer. E eu dizia: Senhor, aonde é que eu estou? Que lugar é esse? E eu começava a procurar: fulano, tu está aí? Ciclano, tu está aí? Procurava pelas pessoas que eu conhecia, e ninguém dizia nada, e ninguém falava nada. E eu me lembro que teve um momento que eu dizia assim: Senhor, aonde é que o Senhor está? E aí aquela voz dizia para mim, aquele demônio muito grande, que eu olhava para ele assim, era obrigado, eu fazia assim com a cabeça de tão grande que ele era, e ele dizia assim para mim: tu estás no lugar onde Deus não está. A tua oportunidade era lá. Aqui tu não pode mais fazer nada, aqui não pode ser feito mais nada. Não adianta tu clamar por Deus, que Deus não vai te ouvir. E eu chorava muito, eu dizia: meu Deus, Senhor. E ele dizia assim para mim: tu morreu de infarto. Aí ele dizia assim: tu quer ver? Aí ele me pegou e me puxou pela mão. Quando ele me puxou pela mão, o que foi que aconteceu? Eu vi o meu esposo no pé da cama ajoelhado e chorando muito. E a minha sogra com a mão na cabeça e gritando: meu Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso? Por que aconteceu isso? Aí o povo ao redor de casa, os vizinhos que moravam perto de casa, tudo dentro do quarto, e dizendo: meu Deus, uma menina tão nova dessa, está numa situação dessa, morreu. E aí o povo dizendo assim: ela morreu de quê? Ela morreu de quê? Disseram que foi de infarto. E eu começava a correr dentro do povoado e dizendo: gente, eu estou aqui. Eu batia num, eu batia no outro, e ninguém me ouvia. E o que foi que aconteceu? Eu me lembro que ele falou assim: agora tu vai voltar para a tua eternidade. E ele pegava na minha mão, ele abriu um buraco no chão e me jogou lá embaixo. E eu me lembro que ele tinha um chicote na mão, que ele jogou em mim. Quando ele puxou, eu senti quando um pedaço de couro foi junto, que arrancou das minhas costas. Eu sentia o fogo me consumir, que eu sentia como se eu ficasse toda quebrada, como se eu sentisse só o pó ali naquele lugar. E era uma dor na alma, uma dor que era um vazio que parece que nada podia preencher aquele vazio naquele momento, dentro da minha alma, dentro do meu ser. Parece que não existia mais nada. Era um vazio, só escutava as pessoas gritando. E eu tentava reconhecer os rostos das pessoas, eu não conhecia, não conseguia ver quem era que estava ali. E eu me lembro que naquele momento eu dizia para Deus, eu dei um grito: meu Deus, Senhor, me dá só mais uma oportunidade. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou te servir pelo resto da minha vida. E eu ouvi uma voz que dizia assim para mim: filha. E eu conhecia aquela voz que falava comigo. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. E ele disse assim: é para cá que tu quer vir? E eu disse para ele: não, Senhor, me dá só mais uma oportunidade. E naquele momento ali, quando eu disse para o Senhor me dar mais só uma oportunidade, eu vi quando aquela mão me pegou e me puxou para cima. Quando aquela mão me puxou para cima, amados irmãos, eu disse para Jesus, eu disse: Senhor, hoje eu vou procurar uma igreja e eu vou te aceitar, e nunca mais eu vou sofrer na mão de Satanás. E o que foi que aconteceu? Eu fui para a igreja lá, antes do primeiro louvor, louvado seja o nome do Senhor, quer dizer, antes da primeira palavra ser pregada, eu já estava levantando a minha mão e dizendo: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu cheguei lá só o bagaço, a alma esbagaçada. Eu cheguei ali precisando de Jesus. Eu digo: Senhor, eu sei que só o Senhor que pode solucionar a minha situação. E eu aceitei Jesus. Mas você acha que Satanás, ele me deixou, ele me abandonou? Não. Eu passei ainda 3 meses sendo visitada
por ele. Sabe por quê? Porque eu era viciada em pornografia. Sabe por quê? Porque eu era viciada em roupa curta. Sabe por quê? Porque eu era viciada em maquiagem. Mas eu era de uma forma, não era, amados irmãos, porque se maquiar não é pecado. Mas eu era uma forma, eu ficava parecendo uma palhaça. E eu gostava muito, eu queria ir para todo lugar maquiada, eu queria ir para todo lugar arrumada, eu não queria abrir mão das minhas coisas, das minhas roupas. Eu dizia, eu nunca vou me vestir que nem esse povo feio, esse povo se veste feio demais. Eu não quero me vestir que nem esse povo. E eu me lembro que naquele momento ali, quando que eu aceitei Jesus, eu não queria deixar certas coisas. E eu ficava sem entender de como é que eu estou sendo crente hoje, como é que eu estou servindo o Senhor, e o diabo me martirizando, me visitando ainda, e ele ainda faz as mesmas coisas comigo. Eu não aceitei Jesus, o que é que está acontecendo? Mas eu ainda assistia pornografia, mas eu ainda usava as mesmas coisas, tinha os mesmos costumes, gostava muito daqueles batom fortes, daquelas roupas apertadas, usava aqueles brincos que faltavam 3 cabinhos aqui nos peitos. E era a situação que tinha dia que eu olhava, tem umas fotos minhas que eu olho assim, eu dizia, meu Deus, como eu era feia. Sangue de Jesus tem poder, eu era feia demais. E hoje eu não gosto. Os irmãos dá até para perceber que eu não uso maquiagem, eu não uso brinco, eu não uso cordão, eu não uso nada. Não significa que você que usa é pecado e você não pode usar. Mas para mim, isso foi uma coisa que o Espírito Santo, ele tirou. Deus, ele tem esses, vamos dizer, esses particular com a gente, né? Tem gente que o Espírito Santo já permite, tem outras pessoas que o Senhor já não permite. E uma coisa que eu tive muita dificuldade de deixar foi isso, a pornografia e esses costumes que eu tinha, que era costume que eu tinha lá no mundo, que eu aprendi lá no Egito. E aí, naquele momento, quando a minha pastora olhou para mim, ela disse, tem alguma coisa aí. E eu tinha vergonha de conversar certas coisas com ela ainda. E eu não contei para ela que eu ainda não tinha deixado certas coisas. Mas para mim, Jesus, ele ia fazer a obra na minha vida. E eu ia ser livre. E eu ia ter uma vida normal. Irmãos, e tem hora que eu digo assim, meu Deus, eu era tão ruim. Que é por isso que Jesus permitiu eu passar por certas coisas. Que o que foi que aconteceu? Eu dizia assim, quando essas coisas ruins saírem de mim, quando Jesus me libertar, que eu parar de ter essas experiências, que o diabo sair de mim, eu não vou mais servir Jesus, mas não, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, eu quero mesmo só que isso daqui passe e pronto, e acabou. Mesmo eu ter tido a experiência de ter ido no inferno, que nem eu tive, mas mesmo assim, eu não queria Jesus. Eu só queria passar um tempo ali na igreja, ver que o negócio tinha melhorado e eu ia pegar o beco de novo para o mundo. E aí o que foi que aconteceu? O Senhor não permitiu de já eu ser liberto. E o que foi que aconteceu naquele momento ali? A minha pastora olhou para mim e disse, tem alguma coisa aí que tu precisa deixar. Aí ela olhou para mim e disse assim, Deus sabe a intenção do teu coração. Tu não disse nada para mim, mas eu sei o que é que tu está planejando. Deus conhece a intenção do teu coração. O que foi que aconteceu? Eu comecei a entender. E o Espírito Santo começou a falar comigo. É isso e é isso. Enquanto tu não deixar, nada vai acontecer. Eu estava sendo crente, estava indo para o Senhor, para a casa do Senhor, mas não queria deixar certas coisas. E aí o que acontecia? Eu não tinha poder, eu não tinha unção, não tinha autoridade sobre os demônios que me atormentavam. Quando eu levantava a mão que repreendia, eles ficavam se acabando de rir, dizendo que eu não tinha poder, que eu não tinha autoridade. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a deixar, eu comecei a tirar, eu comecei a pedir para o Senhor transformar a minha vida. Senhor, eu quero te servir verdadeiramente. E o que foi que eu disse para o Senhor? Senhor, se nunca mais o diabo tocar em mim, ele me bater, ele me atormentar, ele puxar meus cabelos, ele me derrubar de cima da cama, eu estar no lugar, ele começar a falar comigo, ele começar a sussurrar no meu ouvido, papai, nunca mais eu me afaste dos teus caminhos. Eu vou te servir pelo resto da minha vida. E eu me lembro que teve um dia, depois que eu tomei toda essa atitude, aí eu comecei a doar as roupas velhas, comecei a doar as coisas que eu usava, eu comecei a apagar as coisas do meu telefone que eu tinha, eu comecei a me distanciar das amizades que não convinha, que não era para mim, os ambientes eu comecei a deixar, e eu fui me afastando, e eu fui me enchendo de Deus, eu fui me enchendo do Senhor. Enquanto eu ia me esvaziando de mim, enquanto eu estava me esvaziando do meu eu, o Espírito Santo ia me enchendo, ele ia me dando unção,
Ele ia me dando graça. E o que foi que aconteceu? Naquele momento, quando eu comecei a deixar essas coisas, eu me lembro que teve um dia, depois de eu ter mudado completamente a minha forma de me vestir, de falar, de me portar, de pensar, e eu já não via mais pornografia, o que foi que aconteceu? Eu vi quando ele estava no pé da minha cama, já bem ali no cantinho do quarto, e ele não chegava perto de mim, o demônio. Eu achava estranho aquilo, porque todas as vezes ele chegava, sentava, às vezes ele até deitava do meu lado, e ele encruzava os braços, e cruzava as pernas, e ficava batendo um papo comigo, conversando comigo, como se fosse meu amigo, como se fosse meu pai, como se fosse íntimo meu. E ele conversava, ele contava muitas coisas. Aí ele dizia assim para mim: eu fui onde fulano hoje, eu visitei fulano hoje, eu fiz isso e aquilo. Irmãos, e eu tinha uma intimidade com o mundo das trevas tão grande, que era fora do normal. E aí o que foi que aconteceu? Naquele momento, quando eu vi ele no canto da parede, e eu disse para ele: o que é que tu está fazendo aí? Ele botou a mão na cabeça e ele gritava, ele gritava, ele gritava. Ele dizia: o que foi que tu fez? Não era para tu ter feito isso. Eu digo o quê? Ele disse assim: tu aceitou esse homem na tua vida, e agora eu não posso mais chegar perto de ti. E aí o que foi que aconteceu? Naquele momento, quando ele olha para mim, e eu disse: que homem é esse? Ele disse: esse homem das vestes brancas que está aí do lado de ti, deitado na tua cama. Ele não deixa eu chegar perto de tu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E naquele momento eu entendi, louvado seja o nome do Senhor, o que era que estava acontecendo. E ele disse: olha, eu não posso mais chegar perto de ti. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia antes contigo, porque tu aceitou esse Jesus. Irmãos, eu tinha aceitado Jesus só de boca. Eu tinha aceitado Jesus só de lábios, mas o meu coração estava longe. Mas o meu coração não queria Jesus. Só queria o que o abençoador poderia me entregar, as bênçãos. Mas eu não queria o abençoador que era Jesus. E naquele momento eu disse para o Senhor, eu digo: Senhor, muito obrigado. Porque hoje eu vou conseguir dormir uma noite toda. Porque o que eu mais queria era dormir. O que eu mais almejava era dormir uma noite toda. Porque eu não conseguia dormir. Quando dava 4 horas da madrugada, ele vinha me visitar e passava o resto da noite. Quando era meia-noite, ele vinha e eu passava a noite todinha sendo atormentada. E o que foi que aconteceu? Essa foi a primeira experiência que eu tive depois que eu deixei Jesus trabalhar na minha vida, que eu vi o mundo das trevas recuando da minha vida, recuando da minha história. E eu me lembro que teve uma que me impactou muito, que eu me deitei e o meu esposo saiu. Daqui a pouco eu comecei a escutar rosnado de cachorro. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi nada. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco é como se uma escama tivesse caído do meu olho. E eu comecei a ver 7 cachorros. Eu vi 6 cachorros e no meio tinha um ser que era aquele que me visitava, que era um demônio da capa preta. E naquele momento ali, eu estou falando isso porque eu sei que talvez tem pessoas que são visitadas por esse demônio. Que ele se apresentava para mim como o Exu da capa preta. E ali naquele momento, quando ele estava no meio, ali no centro, e aqueles 3 de um lado, 3 do outro, ele dizia assim para os cachorros que estavam com ele: pega. Ele falava assim, ele dava ordem para me pegar. Ele dava ordem para subir em cima da minha cama. E eu peguei o lençol e me cobri, eu disse: Jesus, de novo. Eu digo: ô Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou viver isso de novo. Meu irmão, daqui a pouco, eu tive aquela sensação, aquele desejo de tirar o lençol de cima da cabeça. Quando eu tirei o lençol de cima da cabeça, eu vi quando aquele ser desceu dentro do meu quarto, todo vestido de branco. Eu não conseguia olhar para o rosto dele porque brilhava demais. Mas eu vi uma espada tão grande na mão dele que eu não conseguia ver o final dela. Mas eu só sei que ele pegava a espada e ele cortava assim, ele cortava assim, ele cortava assim. E aqueles demônios iam ficando só os pedaços. E o que aconteceu? Aquele anjo olhou para mim e ele disse assim para mim: descansa, porque a partir de hoje, o teu adversário nunca mais ele vai tocar no teu corpo. Nunca mais, assim diz o Senhor, mulher, para a tua vida. Nunca mais ele vai tocar em ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E você sabe o que é a sensação de ser pegado no colo por um pai, por uma mãe? Você sabe o que é sentir o aconchego? Você sabe o que é sentir o conforto? Eu senti como se naquela noite eu estivesse sendo pegada no colo como uma criança.
Eu senti Ele me abraçando, eu senti um conforto. E até então, eu não tinha sentido a presença de Jesus tão forte a ponto de me preencher daquele jeito. E quando eu vi aquele demônio recuando, batendo em retirada, aí ele olhou para mim e disse assim, até breve. E eu olhei para ele e disse, Satanás, tu não vai desistir não. Mas me bater, tocar em mim, fazer o que tu fazia comigo, nunca mais. Porque Jesus de Nazaré, chegou na praia da minha história, aleluia. E ali naquele momento, irmãos, eu senti a presença de Deus me abraçando. Eu senti Jesus me preenchendo. E hoje Ele vem, meu amado irmão. Eu não vou dizer para você que Ele não vem. Antes mesmo de eu viajar para cá, Ele me visitou pela madrugada. E eu nem contei nada pro bispo que foi o que aconteceu. Meu esposo teve uma batalha espiritual. Irmão, sabe como é que eu sei que o negócio está? O mundo espiritual está assim, fora do normal, que o negócio está pesado. É quando meu esposo ele começa a ter batalha espiritual. Porque meu esposo ele não é de estar tendo batalha espiritual. O negócio é eu. Sou eu muito que tenho batalha espiritual. E o meu esposo disse para mim, na quarta-feira eu saí, e ele disse para mim, Tamara, eu comecei a ter uma batalha espiritual, depois que tu saiu. Veio um demônio, ele ficou só arrodeando a casa, e ele falou comigo, ele disse para mim que ia fazer tu ter um acidente. E aí, eu disse, se foi, meu filho, ele disse, foi. E eu não consegui dormir mais, eu fiquei todo o tempo sentindo a presença dele. Tá bom, quando foi na boquinha da noite, nós começamos a escutar um cachorro latindo. E o que foi que aconteceu? O cachorrinho passou, mas quando foi para ele voltar, ele já não voltou mais. Ficou do outro lado da estrada, como se no canto da minha casa tivesse alguma coisa lá, que estava impedindo dele passar. Ele latia, fazia o jeito de passar e não passava, ficava com medo. E ali o que foi que eu entendi? Tinha alguma coisa que estava rodeando a casa, tinha algum espírito que estava rodeando a casa, mas não entrava dentro de casa e os bichinhos estavam vendo. E ali naquele momento, o que foi que aconteceu? Meu esposo olhou para mim e disse, Tamara, tem um cachorro preto bem ali. Ela está latindo por causa desse cachorro. De um cachorro preto? Ele disse, é. Eu disse, meu filho, não estou vendo esse cachorro preto, não. Tu vai me levar lá nesse cachorro preto. Ele disse, não, Tamara, porque eu estou vendo um cachorro. Tu está falando sério? Ele disse, estou. Eu digo, meu filho, não tem cachorro aqui, não. Tamara, eu estou vendo. Eu digo, não é, meu filho. Aí foi o que foi que aconteceu. Eu olhei assim, fiquei, digo, meu filho, mas não tem nada aqui. Aí eu entendi o que era que estava acontecendo. A cachorrinha fazia jeito de passar e voltava correndo de novo. Diga, Satanás, é tu que está aí, né? Aí tá bom. Eu só sei que nesse momento, quando eu levantei as minhas mãos e eu repreendi, depois aquela cachorrinha ficou olhando assim, olhando para o ar, olhando, virando a cabeça. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Eu digo, agora ele subiu. Ele está nas alturas, ele está na atmosfera espiritual. E ele saiu dali. E ele, naquele momento, a cachorrinha chegou e ficou cheirando o ambiente, como se estivesse caçando alguma coisa. E aquela madrugada a gente não dormiu. Foi uma madrugada muito difícil mesmo. Mas, irmão, hoje isso acontece muito. O diabo ele fica ao redor da minha casa, mas ele não entra. E já teve vezes que Deus permitiu ele vir na porta do meu quarto, ele ficar só na porta do meu quarto e ele falar assim para mim, eu não posso entrar aí. Porque ele não deixa. Ele não permite. Mas eu sofri muito. Foi muito difícil, foi problema, foi coisas que eu pensei na minha vida que eu não queria passar, que eu não queria viver. Foi muitas experiências espirituais das trevas que eu tive. Mas quando eu decidi servir o Senhor verdadeiramente, de todo o meu coração, de toda a minha alma, o Senhor, Ele mudou a minha história. E o diabo, ele pode até vir porque ele não desiste. Mas hoje, quando a gente levanta a mão, que a gente levanta uma palavra, que a gente profetiza, que a gente repreende, ele cai por terra, ele bate em retirada. Porque tem coisa na nossa vida que é na renúncia. Tem coisa na nossa vida que é na santificação. Eu só consegui vencer os demônios, eu consegui vencer o mundo das trevas. Foi através da minha renúncia. Foi através de uma decisão que eu tive que tomar, que foi abandonar o pecado, que foi abandonar as minhas práticas lá do Egito, que eu fazia lá no mundo, para que verdadeiramente o Senhor viesse me libertar daquele demônio, daquela legião que me perseguia, porque não era só um, era vários, todo santo dia era um diferente, mas o Senhor, verdadeiramente, Ele mudou a minha história e a minha situação. E da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida. Do mesmo jeito que o Senhor chegou na praia da minha história, Ele pode chegar na praia da tua história e mudar a situação. E eu, quando vejo que as coisas
tão querendo sair do rumo, que eu estou vendo que eu preciso orar mais, eu entro na presença do Senhor com sinceridade, e o Senhor começa a me lembrar de onde Ele me arrancou, de onde Ele me tirou, e porque o nome do Senhor, Ele tem que ser glorificado nas nossas vidas, o nome do Senhor tem que ser exaltado nas nossas vidas, e para lá nunca mais eu quero voltar, para lá nunca mais eu quero voltar, porque o meu Senhor, Ele me arrancou daquela situação. Hoje eu não apanho de Satanás, mas é Ele que apanha. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos falando de Jesus, o diabo está caindo por terra, as vidas são libertas, nós somos edificados. Uma coisa que eu aprendi enquanto eu estou orando, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou cuidando das pessoas que estão precisando, Jesus está cuidando de mim. Porque enquanto eu estou orando, enquanto eu estou clamando por as vidas, eu estou testificando, testemunhando, falando de Jesus, Jesus está me renovando e me dando graça. Então eu quero dizer para ti, abra a tua boca, testemunha, fala que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus muda a história. Ele vai continuar cuidando de ti e vai cuidar de vida de pessoas que estão precisando, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Aleluia.